Olá, concurseiros! Voltamos aqui com mais um vídeo de questões comentadas. A banca escolhida foi o Nosso Rumo, é o primeiro vídeo da Nosso Rumo aqui no canal e vamos ter outros durante a semana, então para não perder, inscreva no canal. E não se esquecendo também de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, Twitter, Facebook, estamos lá com vários memes, vídeo que não tem aqui, dicas de concurso e muito mais. Siga a gente lá também. E se você vai fazer algum concurso, e está com dúvida em português, temos aqui uma playlist com mais 50 vídeos de questões comentadas de português. Então são mais 50 vídeos apenas de português, com crase, concordância verbal, concordância nominal, com pontuação, ou seja, vários temas de português já corrigido aqui de graça para você. Então, olha lá no início do canal. Vamos agora direto então para a questão número 1, para não ter muita enrolação aqui. Aqui a gente não tem muita enrolação não. Questão número 1. Questão número 1. Assinale a alternativa que apresenta concordância verbal correta conforme a norma padrão da língua portuguesa. A. Precisam-se de novos funcionários para esse setor. B. Haviam-me incentivado a voltar aos estudos. C. Após tantos treinos, conquistou-se os prêmios esperados. D. Devem haver muitos assaltos nessa região. Dica para vocês: quando estiver resolvendo questões de concurso público, não procure apenas a alternativa certa, não. Olhe alternativa por alternativa e por que que cada uma está errada, tá? A letra A, por que que a letra A está errada? Precisam-se, partícula se no verbo transitivo indireto é índice de indeterminação do sujeito, ou seja, fica na terceira pessoa do singular. Então, se seria precisa-se. Como que eu sei que o verbo está transitivo indireto? Porque o verbo precisou de quê? De uma preposição, é o de. Precisa de alguma coisa, de funcionários. Não precisa de preposição, ele é direto, verbo transitivo direto, aqui é indireto. A letra B está certíssima, eles haviam me incentivado a voltar aos estudos. Verbo que está concordando com o sujeito, por quê? Quem que é o verbo haver? O verbo haver. A gente pergunta para ele, quem havia? Eles. Eles está no plural, então o verbo também tem que ficar no plural, eles haviam. Então, toda vez que você quer achar o sujeito, pergunta para o verbo o que ou quem. Na letra C, por exemplo. Quem conquistou? O que foi conquistado? Os prêmios. Os prêmios. Está no plural, o sujeito é plural, então o verbo também deveria estar. É conquistaram-se. Por isso a letra C está errada e a letra B está certíssima. E a letra D? O verbo aí devem haver. O verbo é impessoal, haver impessoal. Então transmite sua impessoalidade para o verbo auxiliar, que deverá também ficar na terceira pessoa do singular. Portanto, é deve haver. Como que eu sei que o haver é impessoal? Porque está no sentido de existir. Toda vez que o verbo haver estiver no sentido de existir, ele vai ficar no singular e seu auxiliar também. Então deve haver muitos assaltos. Mesmo aqui o sujeito está no plural, tá? Então nossa gabarito aqui é a letra B. 2. Assinale a alternativa cuja sentença apresenta erro de conjugação verbal, conforme a norma padrão da língua portuguesa. A. Todos os boletos foram pagos com atraso. B. Seu currículo foi aceito em todas as empresas. C. Da última vez que ligamos, ele ainda não tinha chego em casa. D. A sola do sapato estava gasta. Essa aqui é diferente do número 1. Na questão número 1, te pediu qualquer acerto, ou seja, tinha várias alternativas erradas e uma certa. Aqui é o contrário, pois a gente tem que ficar muito ligado no que está pedindo na introdução aí da questão. Eles estão querendo a qual que tem erro, ou seja, temos 3 certas e uma errada. Vamos olhar a letra A. Onde está o verbo? É o verbo foram, então o verbo. Por que foram pagos com atraso? Os boletos? Os boletos estão no plural, então foram também está no plural, então está certíssima a letra A. Na letra B, o que foi aceito? Seu currículo. Seu currículo está no singular. Foi está no singular, então tá certo. O verbo na alternativa C é o chego. Chego em casa. Chego serve para a primeira pessoa. Eu chego. Porém, aqui tá é ele.
Então, ele ainda não tinha o quê? Chegado em casa. Não tem ele chego. Por isso a alternativa C está errada. E na alternativa D? O que estava gasta? A sola do sapato. A sola está no singular, está no singular. Então a alternativa D está certa. A única errada aqui, por causa desse chego, não existe ele chego, é a letra C, que está errada. Gabarito da questão, letra C. Questão número 3. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa correta em relação à concordância nominal. A. Soaram 6 horas no relógio da torre. B. Nasceu com 3 quilos e 200 gramas. C. Ficou meia confusa com o ocorrido. D. É proibido a entrada de latas e garrafas. A letra A. Letra A está certa. 6 horas está no plural, soaram também tá. Soar com O é de som, então tá certo. E suar com U é de suor, então tá certíssima a letra A. E a letra B, porque a letra B está errada, porque não é 200 gramas, é 200 gramas. Neste contexto, o grama se refere a peso. Sendo assim, vai ficar no masculino. Grama, que quer dizer capim. A grama é capim. Se ficou meia confusa, gente. Só existe meia para vestir, ou seja, a meia que você coloca no pé. E também para a quantidade, você fala meia xícara de café. Aí também tá certo. Porém, meia confusa não existe. É meio confusa. E na letra D, é proibido a entrada com latas e garrafas. Veja, a entrada está no feminino, então é proibida. Não tivesse esse artigo a grafia estaria correta. Para o artigo, a palavra deve ser flexionada no feminino, portanto, o correto seria é proibida a entrada. E nosso gabarito, então, que é a letra A. 4. Assinar a alternativa cuja frase seja correta de acordo com a norma padrão. A. Uma sobrinha, fazem poucos anos, chegou à minha casa com a toalha de banho e caixinha de sabonete na mala. B. Uma sobrinha, há poucos anos, chegou em minha casa com a toalha de banho e caixinha de sabonete na mala. C. Uma sobrinha, deve fazer poucos anos, chegou na minha casa com a toalha de banho e caixinha de sabonete na mala. D. Uma sobrinha, devem fazer poucos anos, chegou à minha casa com a toalha de banho e caixinha de sabonete na mala. E. Uma sobrinha, faz poucos anos, chegou à minha casa com a toalha de banho e caixinha de sabonete na mala. Ensinei aqui que o verbo tem que concordar com o sujeito. A gente vai perguntar para o verbo: o que fazem? Poucos anos. Tá no plural? Tá. Mas, porém, o fazem aí, no sentido de tempo decorrido, ou seja, um tempo que já passou, ele tem que ficar no singular, porque ele é impessoal. Então, esse fazem aí na letra A está errado. Deveria ser faz poucos anos, porque está decorrendo de tempo. Na letra B e C, correta porque a conjugação correta de chegar não permite a preposição em. Na norma culta, quem chega, chega a algum lugar. A letra B falou que chegou em, então tá errado, chegou à minha casa. Na letra C, não tem o em aí, mas tá aí bem disfarçado, porque o na é em mais a. Em mais a virou na. Então chegou à minha casa, não tem na aí, é a minha casa. E na letra D? Como já disse anteriormente, os verbos auxiliares dos verbos impessoais também ficam na terceira pessoa do singular. A impessoalidade é transmitida. Se o verbo fazer, que eu já falei ali em cima, tem que ficar no singular, porque está decorrendo de tempo aí, poucos anos, quem tiver o verbo tiver antes dele, que é o seu